Olá, meu nome é Alessandro Costa, eu sou professor em Direito Eleitoral, sou mestre em Ciência Política, eu sou doutorando em Ciências Sociais. E é um prazer estar aqui falando no Congresso Vereador Transformador, esse congresso que se propõe a exatamente apresentar fórmulas em que possam fazer com que o vereador tenha instrumentos capazes de fazer uma campanha transparente, uma campanha honesta, uma campanha dentro da legislação eleitoral. E para isso, trago aqui a discussão de hoje um tema bastante relevante, um tema relacionado à propaganda política. Vista essa propaganda política, como na verdade o gênero de onde se abstrai 4 tipos pelo menos de propagandas: propaganda eleitoral, propaganda partidária, propaganda intrapartidária e a propaganda institucional. E é falando sobre cada uma dessas propagandas que nós vamos fechar esse tema bastante importante, cheio de peculiaridades, cheio de brechas que devem ser entendidas para que não haja irregularidade. Muitas dessas questões ensejam multas eleitorais que podem prejudicar o vereador, sem contar que, obviamente, nenhum vereador quer ter contra si a pecha de um vereador que propaga a veiculação de sua propaganda de forma irregular. O vereador, o candidato sujão, por exemplo, o candidato que não respeita o ordenamento daquele município, colocando seu material publicitário em quaisquer locais, o que obviamente vai ensejar a antipatia de muitos eleitores que não querem isso. Bom, primeiramente, falando sobre a propaganda política, cabe a nós informar sobre a propaganda intrapartidária, porque essa precede a propaganda eleitoral. A propaganda intrapartidária é vista como aquela propaganda em que os filiados de uma agremiação, eles devem fazer entre si, ou seja, no âmbito partidário, daquela agremiação partidária, para promover as suas eventuais aspirações a serem lançados candidatos por aquela agremiação. Então vejamos, se eu sou filiado a um determinado partido, eu posso, a partir de 15 dias antes da convenção marcada, começar a minha propaganda intrapartidária. Veja bem, intrapartidário se remete ao alcance do partido. Eu não posso fazer essa propaganda de modo que ultrapasse os auspícios dos próprios filiados. Então eu não posso fazer uma propaganda ostensiva para me lançar futuro candidato pelo partido para aquelas próximas eleições. O que eu quero dizer é o seguinte: uma propaganda partidária é aquela que enseja o alcance tão somente para os filiados que vão participar da convenção que vai escolher os próximos candidatos. Meu partido pretende fazer a convenção onde vão ser escolhidos seus candidatos para a próxima eleição daqui a 15 dias. Eu começo hoje a minha propaganda partidária e ela tem um foco. Ela tem um foco e uma direção. Todos os correligionários daquela mesma agremiação a que pertenço serão atingidos. Eu vou atrás de votos, mas não para a eleição, mas para a indicação como um daqueles candidatos que o partido possa encaminhar. Procuro, por exemplo, os delegados daquele partido, procuro aqueles que fazem parte do órgão executivo daquele partido e apresento meu nome. Olha, eu vou lançar meu nome na convenção que se aproxima. Eu gostaria de contar com o seu apoio. Eu posso, inclusive, produzir material impresso para isso, sempre direcionando para a parte interna da agremiação. Eu não posso, por exemplo, pegar esse santinho que se refere à propaganda intrapartidária, que deve ser direcionado tão somente aos filiados, e levar esse santinho ao cidadão comum. Isso seria uma propaganda antecipada, inclusive vedada, e que enseja multa. A propaganda antecipada, a multa é de 5 a 25 mil reais. Então não corra esse risco, primeiro porque sabemos que as eleições que se aproximam têm agora limite de gastos. Então as campanhas já são muito mais simples. O dinheiro que circula vai ser muito mais escasso. E, eventualmente, um prejuízo com ter que pagar multas por conta de propaganda antecipada, obviamente vai fazer um grande rombo no orçamento de qualquer candidato. Então,
Inicialmente, a propaganda intrapartidária vista esta como aquela direcionada a membros do próprio partido, visando a convenção, para que na convenção eu consiga convencer o maior número de convencionais a lançar o meu nome como candidato. Propaganda intrapartidária. Propaganda partidária, que também é uma espécie da propaganda política, diz respeito a como o partido político se mostra perante a sociedade. Veja bem, a propaganda partidária ela não é veiculada no semestre do ano que temos eleições, porque ela tem uma natureza muito própria. A natureza da propaganda partidária é mostrar a qualquer cidadão, não apenas ao eleitor, não solicitando votos, mas a qualquer cidadão, como se apresenta aquele partido perante os problemas que a sociedade enfrenta. E a partir daí ele vai divulgar para qualquer cidadão o programa partidário. E o que é o programa de um partido? Sabemos que com a criação de uma agremiação, documentos necessários e requisitos necessários são o seu estatuto e o seu programa. Esses documentos, inclusive, devem ser publicados no Diário Oficial da União, para dar a mais ampla publicidade àquele partido, ao objeto daquele partido, à ideologia daquele partido, aos projetos que aquele partido tem, caso chegue ao poder. Em última análise, a propaganda partidária é mostrar para o cidadão qual é a forma que eu pretendo chegar ao poder. E uma vez lá, como eu pretendo resolver as mazelas que afligem aquela determinada sociedade. Então, podemos abstrair daí que o programa partidário, que vai ser objeto da propaganda partidária, ele é externo, ele é para o público externo. O estatuto partidário, ele é interno, são regras de convivência dentro do partido. Então, o objeto da propaganda partidária vai ser desenvolver e informar ao cidadão o programa daquela agremiação. Temos 35 agremiações registradas hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Essas 35 agremiações têm programas partidários. Programa que demonstra qual que é a tendência daquela agremiação, mais conservadora, mais social-democrata, mais cristã, mais com tendências à esquerda, à direita, ao centro. Tudo isso vai ser direcionado para o programa e para que a população tenha acesso a isso. Um dos instrumentos que se mostram ao partido depois de registrado no TSE, por conta do princípio de direito de antena, ou seja, direito de acesso ao rádio e à televisão, é essa propaganda partidária em que os próceres do partido, seja o presidente, um filiado, alguém que tenha cargo de direção, ou não, tão somente um filiado, possa ir até o cidadão e mostrar para esse cidadão a que se propõe esse partido. Então, esta vista a propaganda partidária. Temos também a propaganda institucional. A propaganda institucional, na verdade, é o direito que a administração tem, que o Estado tem, de acesso ao cidadão para informar sobre o que aquela administração está fazendo, ou sobre o que ela pretende fazer, ou até mesmo, em casos de calamidades, de doenças, direcionar quais serão as atitudes que aquele cidadão deve fazer. Por exemplo, num caso de uma grande enchente, em que o administrador, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente da República, conclama a cadeia de rádio e televisão para veicular propaganda institucional, ou seja, a instituição é quem conclama essa cadeia de rádio e TV, e essa instituição é a administração, para dizer, por exemplo, aos munícipes ou ao cidadão, se for um governador ou se for um presidente, como ele deve proceder. Olha, procure, você que foi vítima da enchente, que incorreu em determinados estados, procure os postos de vacinação para evitar doenças. Esses postos estarão espalhados em tais locais, de tais e tais estados, municípios e tudo mais. A instituição, a administração está direcionando o cidadão para que ele tome atitudes que possam prever eventuais problemas. Outro exemplo, o Estado conclama rádio e televisão para falar em cadeia de rádio e televisão, para falar sobre o Dia da Independência,
e a importância histórica dessa data para os cidadãos, o Dia Internacional da Mulher, essa propaganda é institucional, ou seja, não pode haver nenhuma promoção pessoal do administrador que conclamou rádio e televisão para veicular propaganda institucional. Ali ele está falando como um representante da administração. Ele não está falando como um candidato, ele está falando como um representante da administração. É a administração que fala através dele a todos aqueles que são atingidos. Se houver, por exemplo, a utilização da cadeia de rádio e televisão numa propaganda institucional para promoção pessoal, visando a antecipação do pleito eleitoral, da corrida eleitoral, essa propaganda institucional, ela poderá ser sancionada, ela poderá ser, inclusive, se veiculada nos 3 meses que antecedem as eleições, ela poderá ser tida como uma conduta vedada a agente público. O que seriam essas condutas vedadas a agente público? São uma série de situações vedadas, proibidas durante o pleito eleitoral. Por exemplo, um prefeito em campanha para a reeleição, ele não pode utilizar o computador da prefeitura ou seus servidores para encaminhar propaganda eleitoral para a sua reeleição. Ele não pode fazer isso nem durante, nem após o expediente. Ele não pode utilizar o maquinário da prefeitura para fazer propaganda pessoal. A prefeitura é uma instituição. Ele não pode utilizar também servidores para ficar fazendo bandeiraço ou propaganda na hora do expediente. Isso é o que se chama, o que se convencionou, que é um verdadeiro câncer ainda na nossa sociedade, a utilização da máquina pública para fins particulares. A propaganda institucional nos 3 meses que antecedem as eleições é um abuso de poder, é uma conduta vedada, é a utilização da máquina pública em favor daquele que está utilizando naquele momento a máquina pública. Não é à toa que as próprias estatísticas provam que há uma facilidade, uma tendência maior, aquele governante que está no poder conseguir a reeleição, por conta da utilização exatamente dessa máquina que está a seu dispor. Então, havendo tão somente a veiculação, inclusive, quero ressaltar, se houver propaganda institucional nos 3 meses que antecedem as eleições, mesmo que não haja promoção pessoal, a jurisprudência do TSE no sentido de que a simples veiculação de propaganda institucional nesse período já acarreta, já configura a conduta vedada de que eu acabei de falar. E qual seria a sanção para essa conduta vedada? A própria cassação do mandato daquele governante que se dispôs a apresentar uma propaganda quando não poderia. Veja bem que a sanção é bastante severa. E se busca aí realmente resguardar a igualdade de condições aos candidatos. Verifique nesse exemplo. São candidatos A, B e C. Candidato A é o atual prefeito. E aí ele utiliza propaganda institucional nos 3 meses que antecedem e aparece várias vezes na televisão, fora do horário reservado à propaganda pública, a propaganda gratuita no rádio e na televisão, onde os seus outros concorrentes estarão. Eles estão, então, reservados àquele período de propaganda. Já o detentor da máquina pública utiliza essas facilidades de acesso à rádio e televisão para ficar aparecendo mais vezes. Perceba que aí há um desequilíbrio. Esse candidato vai ter mais acesso, mais visibilidade junto àquele município. E, obviamente, que isso pode deturpar as condições de igualdade entre ele e os demais. É exatamente por isso que a lei eleitoral determina que, nesses casos, caberia aí a própria cassação do registro desse candidato que utilizou de forma irregular a máquina pública. Eu faço um parênteses aqui também para fazer, então, a sanção, que eu não falei, da questão da propaganda partidária também sendo direcionada para uma propaganda eleitoral pessoal. Então, nós vimos agora há pouco que a propaganda partidária ela tem como escopo o quê? Demonstrar, apresentar para o cidadão o programa daquela agremiação partidária. Como que aquela agremiação trata, por exemplo, a questão do trabalhador. Como aquela agremiação trata, por exemplo, a questão de saúde pública. Como que aquela agremiação trata, por exemplo, a questão de segurança pública. Então, esse é o programa do partido. Agora, imagine que um candidato, que um filiado a essa agremiação,
Utilize o horário reservado para propaganda partidária e faça propaganda pessoal. Então, eu sou filiado ao partido A. E hoje vai passar propaganda partidária do partido A. Eu vou lá nesse espaço e apresento a propaganda partidária. O que eu posso fazer? Eu posso falar, o nosso partido tem o seguinte programa para a saúde pública. Isso eu posso fazer como filiado. Posso aparecer no programa partidário? Posso fazer tudo isso. O que eu não posso fazer é aparecer no programa partidário e dizer, eu tenho as qualificações ideais para exercer o cargo de governador do meu estado. Uma promoção pessoal. Não posso fazer isso no horário destinado à promoção do partido. Para essa promoção pessoal, temos a última espécie de propaganda que vamos falar, que é a propaganda eleitoral. O horário reservado à propaganda eleitoral, no segundo semestre do ano da eleição, não existe nem a possibilidade de propaganda partidária. Ele é reservado tão somente à propaganda eleitoral. Eu não posso confundir as duas coisas, misturar. Se eu transformar uma propaganda partidária em uma propaganda eleitoral, quais seriam as sanções? O partido perde o direito à veiculação da sua próxima propaganda partidária. Então, se eu utilizei aquele horário para desvirtuar a propaganda partidária, eu vou perder aquele horário no próximo ano. Não vou ter direito. Foi cassado o meu direito de veicular a propaganda partidária, porque eu a transformei anteriormente no ano eleitoral. Estão passível também aí em multa. No caso da propaganda antecipada, como eu falei, pode chegar até 25 mil, de 5 a 25 mil, conforme a reiteração desse ilícito. Então, verifique que para cada situação, propaganda intrapartidária, dentro do escopo do próprio partido, propaganda partidária para veicular a mensagem do partido, propaganda institucional para veicular a mensagem da instituição, da administração, da prefeitura, do governo estadual, do governo da União. E por último, também muito importante, o Instituto da Propaganda Eleitoral. Esse sim, tem como escopo principal arregimentar votos, o pedido de votos. A propaganda eleitoral é levar ao eleitor as características do candidato e solicitar deste aquilo que pode fazer com que esse projeto seja vencedor. O quê? O voto. Então, a propaganda eleitoral, ela tem tempo e ela tem espaço bastante definidos pela lei eleitoral, em especial a lei 9.504 de 1997, chamada Lei das Eleições. Então, como é que seria esse tempo e espaço? Tempo. A propaganda eleitoral só pode começar após o último dia para registro de candidaturas. Antes disso, é considerado propaganda antecipada. Não se pode fazer propaganda antecipada, você está largando na frente. Imagine que o período de propagandas é uma corrida de 100 metros. Se essa propaganda, se você larga antes, se você começa a correr antes, você vai chegar também antes. Isso vai atrapalhar a igualdade entre os demais candidatos. Dessa forma, todos têm que largar no mesmo momento. Que momento é esse? Propaganda eleitoral só pode ser veiculada depois do último dia para registro de candidatura. Com a reforma eleitoral ocorrida em 2015, o período de registro de candidatura foi totalmente modificado. Aliás, todo o calendário eleitoral foi modificado. As convenções partidárias para escolha de candidatos às eleições, que antes eram de 12 de junho a 30 de junho, passaram a 20 de julho até 5 de agosto. E o registro de candidatura, cujo último dia antes era 5 de julho, passa agora a ser o último dia 19 horas do dia 15 de agosto. Então, se o último dia para registro de candidatura previsto no calendário eleitoral é dia 15 de agosto, começa-se a propaganda eleitoral a partir do dia 16. Mas cuidado quanto a isso também, meu caro vereador. A intenção desse congresso é exatamente levar ao vereador, para que ele possa ser um vereador transformador, informações que o credenciem a transformar, ou seja, fazendo a correta, justa e regular campanha, não atravessando, não iludindo e muito menos não sendo contrário à legislação em vigor. O que eu quero dizer com isso?
mesmo após o dia 15 de agosto, ou seja, a partir de 16, já se pode fazer a propaganda. Mas que propaganda é essa? É a propaganda eleitoral em geral. Distribuição de santinhos, desde que estejam dentro das dimensões corretas. Mas que dimensões são essas? Existe, então, dimensão para o material publicitário? Sim. Inclusive modificado também em 2015 pela reforma. O que antes era a propaganda, era o limite maior era 4 metros quadrados, ficou agora restrita a meio metro quadrado. Então o que acontece agora? A propaganda pode ser dividida entre o material de adesivos, esses adesivos, por exemplo, se colocam em carro, que não podem ser superior a 50 por 40 centímetros, 50 por 40 centímetros, aqueles adesivos que são colados em carros, colocados, não pode ultrapassar, nos vidros do carro, não pode ultrapassar 50 por 40, à exceção do vidro traseiro do automóvel, que a própria lei diz que pode ser na extensão total do vidro traseiro, desde que seja microperfurado. Então, do lado do carro, no vidro lateral, 50 por 40 o limite máximo. O vidro traseiro, toda a extensão, mas microperfurado, para poder verificar, para não ter problemas de visão que possam causar, inclusive, acidentes de trânsito. Essa é uma inovação da mini-reforma 2015. Então, esse material deve ser feito, inclusive, diz a lei, em papel ou adesivo. E aí a outra dimensão maior é o que eram os antigamente os cartazes, que eram colocados em placas, em cavaletes. Cavaletes não pode mais também. Mas esses cartazes agora não podem ter, esse material impresso de papel, chamados cartazes, não podem ultrapassar meio metro quadrado. Então são inovações. O vereador tem que estar bem assessorado ou bem inteirado dessas inovações para não incorrer em multas, em sanções, em vários, a gente tem visto em várias corridas eleitorais, a utilização, inclusive pelo adversário, das sanções que o candidato teve. Então, num debate, por exemplo, a prefeito, é utilizado, inclusive, só esse prefeito ou prefeito sujão. Verifique, por exemplo, quantas sanções, quantas representações, quantas multas esse prefeito pagou por conta de propaganda irregular. Então, fuja dessa pecha de irregular. Conheça a lei. A propaganda eleitoral, ela é realizada a partir do dia 15, do dia 16, desculpe, após o dia 15 de agosto. Ela é veiculada de forma geral, distribuição desses panfletos, e a propaganda no rádio e na televisão, ela é veiculada a partir do 35º dia antes da antevéspera do pleito. Então, quando é que vai ser possível, então, a veiculação de propaganda eleitoral? A partir do dia 26, a partir do dia 26 de agosto, aliás, de setembro, desculpe, 26 de agosto, a confusão é o calendário que foi modificado de forma premente. A partir do dia 26 de agosto, a propaganda no rádio e na televisão, oficialmente liberada, onde o candidato a prefeito, em bloco, em propagandas em bloco, poderá se referir e apresentar seus projetos para os munícipes. Por que eu digo candidatos a prefeito? Porque os vereadores agora não têm mais aquela propaganda na rádio e da televisão em bloco. Eles têm direito àquelas propagandas que a gente chama de inserções, aquelas que são veiculadas durante o dia em horários dispersos, de 30 segundos e 1 minuto. Essas aí, tanto o prefeito quanto o vereador vai ter direito. Agora, aquela propaganda em horário eleitoral, ou seja, em cadeia, começa ao mesmo tempo em todas as cadeias de rádio e televisão. Essa só os prefeitos poderão ter nas próximas eleições. Então, são uma série de inovações que é necessário que o prefeito o vereador, que o candidato esteja atento para não incorrer em eventuais deslizes que possam caracterizar aí, primeiro, um desfalque aos valores que ele pretende direcionar para a sua própria campanha. Segundo, na pecha de um candidato que não segue a lei. Terceiro, eventualmente em ataque dos próprios opositores por conta da sua negligência ao respeito da legislação eleitoral.
É isso que eu queria dizer para todos vocês. Eu espero que esse congresso atinja realmente o seu objetivo, levar a todos informações que possam qualificá-los para, desde o início da campanha, já serem candidatos transformadores, transformando, inclusive, naquele seu município, a eleição que vem sendo tão questionada ao longo dos tempos, como eleições sempre com utilização de fraudes, corrupção, de abuso de poder econômico, de abuso de poder político. Comece você mesmo fazendo essa transformação, levando para a sua campanha essa informação e esse objetivo. Vou fazer uma campanha limpa, uma campanha regular, uma campanha legal. A partir daí, um mandato efetivo cheio de êxito será uma consequência, porque você já regimentou essa credibilidade a partir do início da sua própria campanha. Eu espero que todos tenham uma ótima campanha, que tudo corra bem e que possamos conversar em outras oportunidades mais sobre o direito eleitoral, sobre outros aspectos do direito eleitoral. Boa sorte a todos.